Neste capítulo, José continua preso, acusado injustamente de tentar abusar sexualmente da mulher do seu senhor, Potifar. Mas mesmo na prisão, José prosperava e tinha grande autoridade e responsabilidade nas operações da prisão, mesmo sendo prisioneiro. E nós vamos descobrir aqui que José não estava com os outros prisioneiros. Ele estava na casa do comandante da guarda, numa espécie de prisão melhorada. E aconteceu um certo dia que o copeiro que cuidava do vinho de Faraó e o padeiro que cuidava da comida de Faraó foram presos porque ofenderam o rei do Egito. Ele ficou indignado, mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, justamente onde José estava. Por isso eu acredito que um outro motivo pelo qual eles estavam lá era porque Deus queria que eles conhecessem José. Como José havia ganhado a confiança do comandante da guarda, ele colocou os dois presos também a cargo de José durante o tempo em que permaneceram ali presos. A Bíblia diz que os dois oficiais sonharam, cada qual um sonho, na mesma noite. Pela manhã, José, sempre sensível, percebeu que os dois oficiais estavam tristes. Então questionou os dois sobre qual seria o motivo da tristeza. E eles contaram que haviam sonhado durante a noite e não havia ninguém ali que pudesse interpretar os sonhos que eles tiveram. Por que eles pensaram isso? Porque no Antigo Oriente as pessoas davam grande importância aos sonhos, porque elas acreditavam que um sonho poderia servir como um meio de prever o futuro. Por isso as pessoas pagavam até uma taxa aos intérpretes profissionais de sonhos disponíveis para ter a interpretação dos seus sonhos. E praticamente em todas as cortes reais haviam os sábios que exerciam essa mesma função. E aqueles dois oficiais estavam tristes porque ali na prisão não tinha ninguém habilitado para interpretar os sonhos que eles tiveram. Mas José corrigiu aquela crença pagã, dizendo que somente de Deus podem vir as verdadeiras interpretações, e ele comunica esse dom a quem ele quer. E assim pediu que aqueles dois contassem para ele os seus sonhos. O copeiro-chefe contou o seu sonho e Deus deu a interpretação para José. E ele disse que dentro de 3 dias ele seria perdoado por Faraó e voltaria à sua função de copeiro do rei. Depois José pediu que quando ele estivesse bem, que fosse bondoso e se lembrasse dele, falando a seu respeito para Faraó. Note que José não era fatalista. Ele usou a sabedoria e o bom senso para tentar sair da prisão, embora Deus estivesse com ele ali. O fato de conseguirmos ver a mão de Deus nas circunstâncias adversas que vivemos não significa que Deus quer que vivamos assim para sempre. Né? Fica a dica. Quando o padeiro-chefe viu que a interpretação do sonho dada por José era boa, então ele também contou seu sonho para José. Só que a interpretação do sonho do padeiro-chefe não era boa. No mesmo período de 3 dias, Faraó mandaria decapitar aquele homem. E passados 3 dias, aconteceu o aniversário do faraó e ele ofereceu um grande banquete a todos os seus servos. Então, ele reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo e condenou o padeiro-chefe do jeito que José havia falado. Mas o capítulo termina dizendo que, apesar de ter voltado à sua função diante do rei, o copeiro-chefe se esqueceu de José. Mais uma vez injustiçado, ele pensou que a bondade do mordomo poderia significar sua libertação da prisão, mas não era para ser. Deus tinha outro propósito para José. E aqui nós aprendemos uma lição muito importante. Nem sempre o bem que fazemos a alguém produz gratidão. Aliás, pode nunca haver retorno, nunca haver gratidão. Por isso, fazer o bem com sinceridade de coração deve ser simplesmente o resultado do amor de Deus na nossa vida. Nós não devemos criar expectativas, porque pessoas decepcionam pessoas. Mas Deus jamais decepciona. Alguém pode até ser ingrato conosco, mas as recompensas do Senhor são infinitamente maiores e melhores do que qualquer favor humano. Aquele episódio poderia ter decepcionado o coração de José, mas Deus logo provaria a sua bondade para com ele. Então, se alguém já decepcionou você, ou se você já decepcionou alguém, lembre-se que todos somos humanos e somos falhos, mas que o Espírito Santo nos dê paciência para esperar no Senhor e um coração grato para com aqueles que nos fazem bem e até para com aqueles que nos fazem mal, porque através das suas atitudes ingratas nós podemos exercitar o perdão e o amor.
Enfim, neste capítulo nós aprendemos que todos os homens que Deus usa de maneira especial precisam também ser preparados de uma maneira especial. Mas poucos, como José, estão dispostos a suportar a grandeza da preparação de Deus. Deus estava em cada uma das etapas da vida de José, moldando o seu coração e o seu caráter para o nível mais alto. E vamos continuar amanhã. Eu espero você. Deus te abençoe.